Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que mexe muito comigo e que eu acho que muitas mulheres, principalmente, vão se identificar, que é o vício de ser produtiva. Eu sempre me vi fazendo alguma coisa, não parando nunca. Se eu estivesse, sei lá, relaxando, assistindo uma série, eu sempre tinha aquela sensação de culpa. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu não tô, sei lá, limpando a casa ou arrumando alguma coisa, ou estudando, ou trabalhando, entende? Eu nunca relaxava de verdade, sabe? Porque se eu não tava fazendo uma coisa, sei lá, útil, isso me incomodava, sabe? Eram tarefas que nunca terminavam. E aí, por muito tempo, eu achei que ser produtiva era uma virtude, sabe? Que isso mostrava o quanto eu era determinada, disciplinada. Mas, em algum momento da minha vida, assim, eu acho que foi especificamente o ano passado, eu me senti esgotada mentalmente e fisicamente. E eu precisei me perguntar, assim, de onde que tá vindo esse sentimento, esse esgotamento? Eu acho que eu fui ensinada, eu acho que muitas pessoas foram ensinadas que ser produtiva é ser aplaudida. Então, talvez em algum momento eu fui muito validada quando eu tava fazendo alguma coisa. Não me lembro, tá? Não me lembro, mas eu devo ter sido muito validada quando fazia coisas. E eu achava que, sei lá, se eu fizesse mais, se eu entregasse mais, se eu produzisse mais, eu seria muito mais admirada e reconhecida. E isso é bom, né? Quem não quer ser reconhecido, aplaudido. E quando você cresce, sei lá, acreditando nisso, a produtividade, ela deixa de ser aquela ferramenta que a gente pode usar, obviamente, para chegar a um determinado lugar, mas ela vira uma identidade. Você começa a se ver só sendo produtiva. Você não faz simplesmente porque você precisa fazer, você faz porque você é isso. Porque se você parar de fazer, dói, a culpa vem. Isso é muito ruim, porque parece que se você para, aparece um silêncio que você não quer. Você precisa continuar fazendo. E isso é um vício, né, gente? Parece que quando você tá fazendo, você tá correndo, você tá chegando em algum lugar. E eu acho que as redes sociais, elas alimentam, né? Elas aumentam muito essa lente, porque você abre lá o Instagram, TikTok, enfim, e tem uma pessoa com 20 anos, bilionária. E óbvio, eu não tiro mérito aqui, eu enalteço muito essas pessoas, principalmente quem chegou nesse lugar é por mérito dela mesma, mas o que eu digo é a comparação, sabe? Cada um tem um contexto de vida, de história, de crenças, famílias, e isso muda tudo. Então, você pode se inspirar em alguém, obviamente, que cresceu, que fez por merecer, enfim, mas a comparação é bizarra. E aí eu linko essa parte de ser produtiva com a comparação, porque eu pensava, tá, mas pra eu estar nesse lugar, então eu preciso fazer demais, né? Eu preciso fazer muito, senão eu nunca vou chegar lá. E foi aí que, obviamente, veio esse esgotamento, né? Então, foi uma sensação de que eu tava me movendo muito e não chegando em lugar nenhum. E aí um dia, por coincidências, por Deus, né, que eu acredito, apareceu um vídeo pra mim no Instagram. Eu não lembro exatamente, assim, as palavras exatas. Eu sei que ele falava que o vício de ficar ali sendo produtiva era uma forma de preencher alguma coisa. E que Deus não tava ali. Deus não tava nesse lugar de loucura, de produtividade exagerada, sabe? Ele não tava ali. E que a gente tá preenchendo um vazio com movimento. Porque as pessoas preenchem vazios com várias coisas, né? E eu tava preenchendo um vazio, me movimentando, fazendo. E aí, eu me reconheci completamente nesse vídeo. Eu tava vazia e usando tudo isso pra não sentir esse vazio. Então, eu fui buscar isso, enfim, dentro de mim. E eu entendi que Deus me chamou pra ser útil, pra servir, pra contribuir, mas a partir de um lugar de paz, e não de um lugar
turbulento, não de desespero, não de medo de parar, sabe? Porque, querendo ou não, quando você tá lá sendo produtiva e tudo mais, você acha que tá no controle, né? Então, eu estou no controle de tudo e eu faço acontecer. E Deus dá risada, falando, tá, e eu? Que parte que eu entro aí? Então, como eu sempre fui uma pessoa cristã de fé, eu olhei pra isso de uma outra forma. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não tô deixando Deus agir na minha vida. Né? Eu tô impedindo Ele de mexer na minha vida, de me ajudar, porque eu tô achando que eu sou autossuficiente, que eu faço tudo porque eu sou louca. Então, enfim, tem uma diferença muito grande em servir porque você tá cheia e servir porque você não sabe o que fazer consigo mesma ali. Então, uma vem de amor e uma vem de um vazio. Então, quando eu entendi isso, eu precisei ser honesta comigo, porque uma boa parte do que eu chamava de dedicação, de produtividade, era fuga. Então, hoje, óbvio, eu não vou negar, é um vício, tá? Então, eu ainda sinto isso. Então, eu paro, eu relaxo, eu ainda sinto um pouco de culpa. Mas é muito mesmo, porque eu tomei consciência do que é isso, sabe? Então, quando você toma essa consciência do que é e que é errado, e que isso não é certo, já é um passo enorme. Eu já consegui descansar no Pai, descansar em Deus. Então, isso pra mim já é, assim, maravilhoso. Como ser humano que sou, tem vezes que eu me pego ainda fazendo muitas coisas aleatórias ali, mas eu sempre volto pra dentro de mim, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, voltar a respirar. Eu aprendi muito a fazer respirações, eu achava isso tipo, meu Deus, como isso é banal. Respiração, pra quê? Que coisa de maluco. Aprendi a respirar, aprendi a meditar, aprendi a entrar em mim, sabe? Não é balela, não é besteira. Hoje, obviamente, eu me policio muito mais, né? Então, ter essa consciência, como eu falei, já muda tudo. E, enfim, às vezes o dia tá lento mesmo, às vezes o dia não tá tão produtivo, às vezes eu sou nutricionista, então às vezes a minha agenda de um dia tá lotada, às vezes no outro não tá tanto. E aí eu tento organizar, vejo o que eu posso fazer em tais horários, já consigo. Eu acho que é legal também o planejamento por conta disso, né? Então, pra deixar alguns espaços pra você respirar também é importante. Eu não queria deixar nenhum espaço vazio antes, sempre tinha que estar tudo lotado. Isso não é bom, né? E ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, né? Porque só fazer e o tempo de qualidade. E a sua entrega, né? Eu sou casada, então onde eu fico nisso, né? Onde o meu marido vai se sentir acolhido se eu tô ali sempre fazendo, né? Então eu tive que pensar muito nisso também. Então eu trouxe esse assunto porque eu sei que muitos se reconhecem nesse cenário. Talvez você também tenha sido ensinada que ser produtiva exageradamente é uma virtude, que parar é uma fraqueza, que você precisa estar sempre chegando em algum lugar, senão você não é merecedor de algo. Mas, pela graça de Deus, você já é merecedor de algo. Então, fique tranquilo em relação a isso. Eu não estou aqui falando pra vocês não fazerem nada, tá? Muito pelo contrário. Não estou falando aqui pra vocês deixarem a preguiça levar vocês pra algum lugar. Não é isso. Estou falando pra vocês conseguirem descansar em Deus, conseguirem respirar, conseguirem deixar espaços vazios. Porque o sucesso, eu tenho certeza do meu sucesso. Assim, financeiramente falando, no futuro, eu tenho certeza. Mas eu não quero chegar lá a qualquer custo, igual uma louca, sabe? Porque eu sei que o sucesso, ele não vai se manter assim, se eu perder a minha essência. Então, eu quero chegar lá, eu já ouvi isso em algum lugar, eu quero chegar lá devagar, pra que eu consiga me manter ali. E não ser cair. Não, eu quero chegar lá e ficar. Então, talvez esse processo demore, né? E vamos curtir o processo. Eu acho que é isso também, né? Curtir o processo, aproveitar a caminhada. É tão clichê, né? Mas é tão real. Aproveitar a caminhada. Porque quando chegar no resultado final, independente do que é, né? Cada um tem a sua meta. Quando chegar, vai ter outra coisa pra fazer. Porque senão a vida fica vazia, né? É isso.
queria trazer essa reflexão. Queria saber se vocês também sentem isso. Contem aí depois nos comentários como que vocês sentem essa produtividade, se é uma produtividade do bem ou é uma produtividade um pouco caótica. E tô aqui pra dizer pra vocês que vai dar certo, que super dá pra colocar essa produtividade pra coisas boas, realmente, e não uma produtividade tóxica. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!